Muito bem, pessoal. A partir deste vídeo, vamos estudar a Lei Orgânica do município de Chuvisca. A Lei Orgânica é a principal lei de todo o município. Ela organiza o funcionamento dos poderes do município, as principais regras da administração pública, é o que nós vamos estudar aqui nesta e nas próximas aulas. Como sempre, nós vamos fazer a análise do conteúdo e no final eu vou preparar um simulado para vocês com questões para que vocês possam treinar antes da prova, para chegar no dia da prova sabendo tudo sobre a legislação municipal de Chuvisca. Pessoal, nós temos aqui o artigo 1º, que simplesmente apresenta o município de Chuvisca, como a gente sabe, faz parte do Brasil, faz parte do Rio Grande do Sul e organiza-se de forma autônoma em tudo que diz respeito ao interesse local e o bem-estar da sua população, e rege-se por esta lei orgânica e demais leis que adotar, respeitados os princípios das Constituições federal e estadual. Todo poder vem do povo, que exerce por meio de representantes. Claro, o povo de Chuvisca elege prefeito, vice-prefeito e vereadores. Pessoal, o artigo 2º é uma cópia do artigo 14 da Constituição Federal, que fala sobre os direitos políticos e fala que a soberania popular, que é a soberania do povo, é exercida pelo sufrágio universal e voto direto e secreto, justamente que todos podem se candidatar e votar nas eleições, e que o povo também vai ter esses mecanismos de atuação, por plebiscito, referendo, que são formas de consulta popular, e por iniciativa popular, que é quando o povo apresenta um projeto de lei, e nós vamos ver nesta aula como que isso vai funcionar aqui no município de Chuvisca. O artigo 3º traz os poderes do município. Os municípios aqui no Brasil possuem 2 poderes, o executivo, que é a prefeitura, e o legislativo, que é a Câmara de Vereadores. Não existe poder judiciário nos municípios. E essa é uma pegadinha que a banca vai fazer para tentar te enganar. Ela vai dizer na prova que o município de Chuvisca tem 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. E aí está errado. Na Constituição Federal, nós vamos encontrar esses 3 poderes. Porque o Estado e a União possuem esses 3 poderes. Mas os municípios não. Os municípios têm apenas 2 poderes, apenas legislativo e executivo. E esses poderes não podem delegar atribuições um para o outro. O legislativo tem a função de fazer as leis e fiscalizar a prefeitura. E a prefeitura tem a função de administrar as necessidades da coletividade, os serviços públicos e tudo mais. E o legislativo, a Câmara, não pode passar suas funções para a prefeitura, nem vice-versa. E o cidadão investido na função de um deles não pode exercer a de outro. Não é possível ser ao mesmo tempo vereador e prefeito, né? Ou atua politicamente no legislativo ou no executivo. Bom, quando essa lei orgânica foi feita, foi mantido o território do município. Então, nesse ponto aqui, não tem nada que eles devam perguntar em prova. Os símbolos do município também não devem aparecer, porque eles estão em outra lei, não estão aqui. E a data magna do município é uma informação muito importante para a nossa prova. A data magna do município é o dia 28 de dezembro. E a banca gosta de perguntar em prova qual é a data magna. Então não esquece, dia 28 de dezembro é a data magna aqui do município de Chuvisca. Bom, sobre a organização municipal, os bens municipais é tudo que pertence ao município. E quem administra esses bens é o prefeito, exceto aqueles utilizados pela Câmara de Vereadores, que é aí o presidente da Câmara que vai administrar. É proibida a doação, venda ou concessão de bens de uso comum. Bens de uso comum são bens que todos nós utilizamos, como as praças, as ruas e tudo mais. A aquisição de bens imóveis, quando o município vai comprar um bem imóvel, por compra ou permuta, depende de autorização da Câmara de Vereadores. Quer dizer, antes da prefeitura comprar um imóvel, vai avaliar para ver o valor e vai pedir autorização para a Câmara. E se os vereadores autorizarem, a prefeitura pode adquirir bens imóveis. O parágrafo 4º fala sobre alienação de bens imóveis. A alienação é o contrário da aquisição. Na aquisição, o município compra, adquire um bem. Na alienação, ele se desfaz de um bem. Para o município se desfazer de um bem imóvel e dominical,
depende de interesse público justificado, avaliação do valor do bem e autorização legislativa, autorização da Câmara. Então, o município só vai vender um bem imóvel se tiver interesse público envolvido, vai fazer a avaliação e tem que ter autorização legislativa dos vereadores. E o uso dos bens municipais por terceiros pode ser por concessão ou permissão e sempre por tempo determinado. O município pode dar concessões ou permissões para que alguém utilize por um tempo os bens que pertencem ao município. Sobre a competência do município, cabe ao município tudo que diz respeito ao seu interesse local. E dentro da sua autonomia tem uma grande lista de competências do município, aqui no artigo 10. Quando a gente termina esse longo artigo 10, a gente encontra uma segunda lista de competências do município. Qual é a diferença do artigo 10 para o artigo 11? O artigo 11 traz competências do município concorrentes com a União ou com o Estado. Como assim? As competências do artigo 11 são competências, são atribuições que cabem ao município, mas também cabe ao governo federal e estadual. Já no artigo 10 tem aquilo que cabe somente ao município. E a banca na prova também pode misturar um artigo com outro para tentar confundir com vocês. Se vocês perceberem, esse artigo 11 é menor que o artigo 10, tem menos situações. Então eu sugiro que vocês primeiro memorizem o que cabe ao município junto com o governo federal e estadual, concorrentemente. Zelar pela saúde, higiene, segurança e assistência pública, ensino, educação e cultura, melhor aproveitamento da terra, abertura de estradas e caminhos, defesa sanitária, vegetal e animal, extinção de insetos, proteção de bens de valor histórico, artístico e cultural, obras de arte, assistência social, amparando maternidade, infância e desvalidos, estímulo à educação e à prática esportiva, proteção da juventude, medidas para restringir a mortalidade infantil, incentivo ao comércio, indústria, agricultura e turismo, fiscalização da produção, conservação, comércio e transporte de alimentos e regulamentar atribuições não proibidas, não vedadas pela Constituição. É isso que o município vai fazer junto com o Estado e com a União, todas essas áreas. Por outro lado, no artigo 10 estão as competências somente do município. E aí o município de Chuvisca vai se organizar administrativamente, a prefeitura vai definir quais são as suas secretarias, quantas secretarias são, quais são os seus órgãos. O município de Chuvisca promulga suas próprias leis e expede decretos. E nós vamos estudar hoje como que funciona a questão das leis aqui no município. O município vai administrar os seus bens, desapropriar, conceder serviços locais, organizar o quadro e o regime jurídico dos seus servidores, elaborar o plano diretor, que é a principal norma de desenvolvimento urbano do município, vai estabelecer normas de prevenção e controle de ruídos, poluição do meio ambiente, do espaço aéreo e das águas, também vai explorar os transportes coletivo, táxis e outros, e é o município que fixa a tarifa do táxi, a tarifa do ônibus, regulamentar o uso dos espaços públicos e sinalizar as faixas, disciplinar carga e descarga, estabelecer servidões, regulamentar e fiscalizar o funcionamento de elevadores no município, disciplinar a limpeza das ruas, a remoção do lixo domiciliar e a prevenção do incêndio, licenciar estabelecimentos. Se eu quero abrir um restaurante no município, antes de eu abrir o meu restaurante, eu preciso de uma licença da prefeitura. A prefeitura vai me dar um alvará. Os fiscais da prefeitura vão verificar que o meu estabelecimento atende os requisitos para não colocar a saúde da população em risco. Também o município vai fixar os feriados municipais, o horário de funcionamento do comércio, legislar sobre serviço funerário e cemitério, interditar a edificação que esteja colocando em risco a população, regulamentar a publicidade, a questão da fixação de cartazes, anúncios e tudo mais. Também regulamentar competições esportivas, espetáculos e divertimentos públicos, principalmente lá por meio do seu código de posturas, trazendo regras sobre isso. Legislar sobre apreensão e depósito de animais e semoventes, mercadorias e imóveis quando é transgredido uma lei, isso também vai estar lá no código de posturas. Legislar sobre serviços públicos e a distribuição de água, luz, gás, energia elétrica. Elaborar o seu orçamento, prevendo o que vai ser gasto, o que vai ser arrecadado, a ideia de receita e despesa. Instituir e arrecadar tributos da sua competência. Promover adequado ordenamento territorial. Estabelecer e impor penalidades por infração das suas leis e regulamentos. Dispor sobre registro, vacinação e captura de animais.
normas de prevenção e controle da poluição do ar e da água, e fiscalizar pesos e medidas e quaisquer instrumentos e aparelhos de pesar ou medir artigos destinados à venda. Bom, então é isso que nós temos nessa comparação do artigo 11 com o artigo 10. Todas essas são atribuições somente do município, da prefeitura, enquanto aqui nós temos atribuições em conjunto com o Estado e com a União. Bom, os logradouros, escolas, obras e serviços públicos só podem ter nomes de pessoas falecidas pelo menos há 1 ano. Não pode, então, naquele calor do momento que recém faleceu alguém, homenagear essa pessoa recém-falecida dando o nome dela para uma rua, para uma escola, para uma obra, para um parque, para uma praça. Não pode. Tem que esperar pelo menos 1 ano. E as entidades constituídas no município podem apresentar para o Legislativo, podem apresentar para a Câmara de Vereadores essas propostas de homenagens e nomes justamente para serem dados para praças, ruas, monumentos e tudo mais. Sempre lembrando que deve ser o nome de alguém falecido, no mínimo, há pelo menos 1 ano. O município também pode dar homenagens chamadas de título de cidadão honorário. Essa homenagem é dada pela maioria absoluta, mais da metade dos vereadores, para uma pessoa, então, que tenha se destacado ao prestar serviços para a comunidade ou por trabalho social, cultural e artístico. E nós temos no artigo 14 algumas vedações, algumas proibições. Ao município é vedado, é proibido permitir ou fazer uso de estabelecimento gráfico, jornal, estação de rádio, televisão, alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação para propaganda político-partidária ou para fins estranhos à administração. Não pode utilizar esses meios de comunicação com dinheiro público para promoção do partido político ou para promoção pessoal. Não pode fazer isso. Só pode usar esses meios de comunicação no interesse do município. Também não pode se meter com religião. É isso mesmo. O município não se mete com religião, porque ele não pode estabelecer, ele não pode criar cultos religiosos ou igrejas, não pode dar dinheiro para elas, não pode subvencionar essas igrejas, nem embaraçar, nem atrapalhar o exercício ou manter com eles ou seus representantes relação de dependência ou aliança. Em resumo, não se mete com nenhuma religião. Não atrapalha, nem dá dinheiro para elas, nem cria elas. É isso. Também é vedado, é proibido ao município pegar um empréstimo externo, que seria um empréstimo no exterior, sem prévia autorização do Senado. E aqui eu gosto de brincar com o Senado, porque a banca vai tentar te confundir, trocando o Senado pelo Congresso Nacional ou pela Câmara dos Deputados. Professor, como é que eu vou lembrar que é o Senado na hora da prova? Lembra o seguinte, o município só vai pegar empréstimo externo se o Senado deixar. C de Senado, que é a primeira sílaba da palavra Senado, né? Então não esquece, é o Senado que autoriza empréstimo externo. E o município também não pode instituir ou aumentar tributos sem que a lei estabeleça. Por lei pode. O que é proibido ao município é instituir ou aumentar um tributo sem lei. Então, a prefeitura pode criar novas taxas, pode aumentar o IPTU sem problema nenhum, desde que tenha lei. O prefeito ou prefeita encaminha um projeto de lei e somente se os vereadores aprovarem que esse tributo vai ser instituído ou aumentado. Então, não é proibido instituir ou aumentar tributo. O que é proibido é instituir ou aumentar tributo sem a lei estabelecendo. Muito bem, concluímos então essa primeira parte aqui do nosso estudo e agora nós vamos estudar os poderes do município, começando com o poder legislativo, que é a Câmara Municipal de Chuvisca. A Câmara de Vereadores vai ter uma legislatura, um mandato de 4 anos. Claro, a gente sabe, de 4 em 4 anos, nós vamos às urnas eleger os novos vereadores, né? São representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional. E aqui nós temos o período de funcionamento da Câmara. Isso é bastante perguntado em provas. A Câmara vai se reunir de 1º de fevereiro a 30 de junho. Aí no mês de julho, recesso para os vereadores. Não vai ter reunião da Câmara no mês de julho. No 1º de agosto ela volta a se reunir e vai tendo reuniões até o final do ano, até 31 de dezembro. E aí depois, no mês de janeiro, mais um mês de recesso. É só tu lembrar que os vereadores têm 2 meses de recesso por ano. Um mês de recesso no mês de janeiro, um mês no mês de julho, né? É isso. Bom,
nós temos que, durante o período ordinário, durante esse período de reuniões, a Câmara se reúne no mínimo uma vez por semana. Então ela vai se reunindo uma vez por semana durante todo o ano. E nos meses de janeiro e julho não tem reunião. Maravilha! O artigo 18 prevê que no primeiro dia do ano de cada mandato, cuja duração coincide com o mandato do prefeito e vereadores, é o dia 1º de janeiro, né? A Câmara vai se reunir para dar posse aos que foram eleitos, vereadores, prefeito e vice-prefeito. E a Câmara vai ter uma mesa. O que é isso? Os vereadores entre si vão eleger presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário. Isso é a mesa da Câmara. Essa mesa é eleita para um mandato de 1 ano e é permitida a reeleição na mesma legislatura. Então, como é que funciona, pessoal? Os vereadores se reúnem para o primeiro ano do mandato e elegem presidente, vice e secretários. Para o segundo ano, esses que foram presidentes e secretários e vice podem ser reeleitos, não tem problema nenhum. O mandato é de 1 ano e é permitida a reeleição. Isso é muito perguntado em prova. A banca vai tentar te enganar dizendo que o mandato é de 2 anos ou de 4 anos e não confunde o mandato da mesa com o mandato dos vereadores, né? Os vereadores são eleitos por um mandato de 4 anos. Dentro dos 4 anos, nós teremos 4 mesas, porque todo ano tem eleição da mesa e é permitida a reeleição. A banca também pode tentar te enganar dizendo que é proibida a reeleição. Então, é permitida a reeleição da mesa e o mandato dela é de 1 ano. Bom, a composição da mesa deve ter membros de diferentes partidos. Não é adequado que sejam todos da mesa do mesmo partido. Essa aqui é a ideia. O artigo 19 fala sobre convocação extraordinária da Câmara. Convocação extraordinária é uma convocação extra. A gente viu que a Câmara tem as reuniões normalmente realizadas uma vez por semana durante aqueles períodos. Se for necessário reunir a Câmara fora daqueles períodos, no período de recesso, ou ainda quando precisar de uma reunião a mais durante a semana, que a gente viu que é uma por semana, é possível fazer a convocação extraordinária. E a banca pode te perguntar na prova, quem é que pode fazer a convocação extraordinária? Ela pode ser feita pelo prefeito, ou pelo presidente da Câmara, ou 1/3 dos vereadores, ou pela comissão representativa, que é uma comissão de vereadores que fica à disposição durante o período de recesso. É isso. Nessas sessões, a Câmara só pode deliberar sobre a matéria para a qual foi convocada. E para reuniões extraordinárias, a convocação dos vereadores vai ser pessoal e com antecedência de 48 horas. Não posso marcar uma extraordinária para amanhã, para hoje. Não, tem que marcar pelo menos 48 horas antes para que os vereadores se organizem para estarem todos presentes. Bom, como é que funciona a Câmara? Ela exige para funcionamento a presença da maioria dos seus membros. E as deliberações são tomadas por maioria dos presentes. Pessoal, a lei orgânica aqui não diz a quantidade de vereadores. Então eu vou utilizar a quantidade de 9, porque é uma quantidade que fica fácil de explicar as maiorias para vocês. Então vamos supor que são 9 vereadores aqui em Chuvisca. Quando eu quero aprovar algo por maioria simples, eu preciso do voto de mais da metade dos presentes. Quando eu quero aprovar algo por maioria absoluta, mais da metade do total. E quando a lei orgânica disser que para aprovar algo precisa de 2/3, eu vou precisar de 2/3 desse total. Quantos votos que dão isso aí? Bom, 2/3 de 9 são 6 votos. Maioria absoluta, mais da metade de 9, são 5 votos. Maioria simples, não sei, depende. Depende de quantos estão presentes. Porque se tiver os 9 vereadores presentes, a maioria vai ser 5 votos. Se estiverem 7 ou 6 presentes, com 4 votos eu já tenho maioria. Se estiverem 5 presentes apenas, eu tenho 3 votos, eu já tenho maioria. Então a maioria simples é uma maioria relativa, que muda conforme a quantidade de vereadores presentes. Em regra, as matérias são aprovadas assim, por mais da metade dos que estiverem presentes na sessão. A não ser nos casos que esta lei exigir que votem a favor a maioria absoluta ou 2/3. Quando exige maioria absoluta, de 9 vereadores seriam 5 votos, não importa quantos presentes. E se fosse 2/3, seriam 6 votos. Para que tenha uma votação,
é necessário a presença de no mínimo metade dos seus membros. Então, se tem sessão da Câmara, são 9 vereadores e tem só 4 presentes, não vai ser votado nada. Eu preciso da presença de 5 vereadores, se forem 9 no total, para que a Câmara possa funcionar. E o presidente da Câmara é um dos vereadores que está comandando as sessões, coordenando, e por isso ele não vota sempre. Ele só vai votar quando houver empate ou quando a matéria exigir a aprovação de mais da metade dos seus membros e nos casos de votação secreta. A Câmara vai receber o prefeito desde que informe no prazo de 48 horas do início da sessão para tratar de assunto de interesse público. Então, o prefeito pode comparecer à Câmara para manifestar um assunto que interesse. As sessões da Câmara são públicas e o voto é aberto. O voto só vai ser secreto nos casos que esta lei ou que o regimento interno estabelecerem. E a Câmara de Vereadores, como possui a função de fiscalizar a prefeitura, ela pode convocar secretários municipais, titulares de autarquia ou instituição que participa do município, para comparecer perante ela e prestar informações. E mesmo que não seja convocado, se o secretário quiser dar um esclarecimento para a Câmara, ele pode marcar uma hora para ser ouvido. O artigo 24 nos traz a CPI. O que é CPI? Comissão de Inquérito, também chamada de Comissão Parlamentar de Inquérito. É uma comissão dos vereadores que é criada para fiscalizar alguma situação que esteja acontecendo na prefeitura. Bom, é muito comum que se use CPI quando tem uma denúncia de alguma irregularidade e aí os vereadores querem apurar. Para ser criada uma CPI, é necessário um requerimento assinado por no mínimo 1/3 dos vereadores. Sendo criada a CPI, ela vai, por um prazo certo, apurar um determinado fato, uma determinada denúncia, né? E no final, pessoal, o que acontece quando a CPI é concluída? Se ela achar que não tem nada a ser punido, ela vai ser arquivada. Se ela achar que tem algo a ser punido, ela vai encaminhar o relatório para o Ministério Público. E o Ministério Público, que é a instituição que vai ter poder de propor uma ação para responsabilizar os envolvidos na infração, se for o caso. Muito bem, pessoal, sei que está divertido, mas chegou a hora do nosso primeiro intervalo. Concluímos aqui o primeiro bloco, começamos a conhecer bem aqui a Lei Orgânica de Chuvisca e no próximo vídeo eu volto para a gente continuar o estudo. Dá um clique que eu já volto. Até logo!